Meus amados, a paz do Senhor Jesus, desde já quero pedir que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua casa, seus projetos, seus sonhos, que tudo quanto você tem colocado nas mãos do Senhor, que o meu Deus, o teu Deus, possa conceder em nome de Jesus. Quero aqui compartilhar um versículo da Palavra de Deus, encontrado no livro de Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo de número 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde, e amanhã, o dia sexto. O versículo que ora acabamos de ler trata-se do final da criação. Aqui no versículo 31, anteriormente Deus já havia criado o céu, Deus já havia criado a terra, Deus já havia criado os seres viventes, Deus já havia criado o homem. E Deus, ele observa a sua obra e Deus observa que era muito bom. O mundo que Deus criou é um mundo perfeito. O mundo de Gênesis, capítulo 1, e versículo 31, é um mundo perfeito, pois nós estamos diante de um mundo que não tem pecado, diante de um mundo que não tem dores, diante de um mundo que não tem inveja, diante de um mundo que não tem doenças, não tem pestes, não tem catástrofes, diante de um mundo que não tem guerra. Nós estamos diante de um mundo que Deus sonhou para nós. Deus cria esse mundo e Deus coloca um homem dentro desse mundo, desse jardim, para poder viver, poder usufruir desse mundo. Observa que Deus criou o mundo perfeito. Deus não é o responsável pelas doenças, Deus não é responsável pelas dores que assolam a terra. Não foi Deus que organizou o sofrimento da humanidade. Não foi Deus que organizou o sofrimento de nenhuma pessoa. Nem pestes, nem pandemias, nem guerra. Isso não foi originalizado por Deus. Deus não foi o Criador. Porque Deus entrega para o homem uma terra limpa, uma terra sã, um local de excelência para que o homem habitasse. No versículo anterior, nós observamos que Deus olhou para a sua criação e chegou à conclusão e viu que tudo que ele tinha feito era bom. Deus cria um mundo excelente, um mundo perfeito, onde não existia enfermidade, nenhum tipo de vírus, nenhum tipo de bactéria, nem sofrimento, nem dor, muito menos morte. Pois o projeto de Deus aqui era que a terra fosse povoada por pessoas alegres, por pessoas felizes, por pessoas sem sofrimento, sem dor emocional, pessoas mesmo que iam viver uma vida de felicidade na terra, ali no Éden. Pessoas felizes, pessoas santas, pessoas compromissadas com o Senhor, pessoas que daria o seu tudo para Deus e se entregaria de corpo, alma e espírito. Mas o pecado, que é o intruso no nosso mundo, na nossa terra, o pecado que é o intruso na nossa vida, veio através de um ser angelical. Ou seja, o pecado ele entrou na terra, entrou no mundo, através de um anjo caído que se rebelou contra Deus. Lúcifer foi criado um ser perfeito, um ser belo, um querubim ungido
que tomava de conta do coral que adorava a Deus. E desde quando Lúcifer se rebelou, ele tem causado sofrimento na terra. De quando Lúcifer se rebelou, ele tem causado dores na vida de pessoas, ele tem entrado, destruído família, ele tem roubado a nossa paz, matado sonhos, matado pessoas, tirado pessoas do foco. Isso tudo é o trabalho desse anjo caído. Lúcifer foi criado com liberdade de escolha. Lúcifer foi criado com liberdade de escolher aquilo que ele queria fazer. Então, sem essa liberdade de escolha, é impossível um homem amar o seu próximo. Sem essa liberdade de escolha, é impossível o homem amar a sua existência. Sem essa liberdade de escolha, é impossível o homem ter amor ao próximo. Pois você observa o que seria da terra se o amor não existisse. A vida não teria nenhum significado, pois o amor na nossa vida tem um grande significado. É por isso que Deus nos chama para caridade, é por isso que Deus nos chama para amar o próximo, é por isso que Deus nos chama para amar Ele sobre todas as coisas, é por isso que Deus nos chama para ter amor próprio, é por isso que Deus nos chama para vivenciar esse amor, né? Como nós sabemos que Deus é amor, Jesus é amor, porque o amor é vida, o amor transforma, o amor restaura, o amor tudo suporta. Mas Lúcifer, ele foi criado com essa liberdade de escolha, em escolher amar e escolher não amar. Então Lúcifer, ele escolhe não amar. Lúcifer escolhe o caminho do mal. Lúcifer escolhe tentar usurpar o trono de Deus. Lúcifer escolhe guerrear contra o Senhor. E assim como Lúcifer tinha enganado a terça parte dos anjos, Lúcifer consegue enganar Adão e Eva. A Bíblia fala em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo ele é mentiroso e pai da mentira. Apocalipse 12, 9 descreve Satanás como aquele que engana. Então, essa é a característica de Satanás. Satanás, ele consegue enganar. Então, ele lutou, ele pelejou, ele batalhou, achou uma brecha em Eva e conseguiu enganar. Quando nós estamos com as nossas brechas fechadas, quando nós estamos em perfeita comunhão com Deus, quando nós estamos falando com Deus no jardim, quando nós estamos nos humilhando na presença de Deus, então Satanás ele não consegue nos enganar, guerrear contra nós. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Em Gênesis capítulo 3 e versículo 4, a Bíblia diz que Satanás mentiu. De acordo com a mentira de Satanás, Eva poderia transgredir o mandamento que Deus tinha lhe ordenado, que não aconteceria nada demais. Observe, Deus falou para que Adão e Eva não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morreria. Então, Satanás, o inimigo de Deus, o diabo, ele engana Eva dizendo que ela poderia transgredir o mandamento de Deus, que nada aconteceria com ela. Quando olhamos para os nossos dias atuais, muitos de nós pensamos que nós podemos pecar, que nós podemos fazer o desejo da nossa carne, que nós podemos nos alimentar de coisas carnais sem que nada aconteça contra nós, né? Você pode transgredir, Satanás coloca isso na nossa cabeça, você pode transgredir,
você pode mentir, você pode roubar, você pode se prostituir, que isso não vai acontecer nada. Você pode fazer tudo contra os mandamentos de Deus, que não vai acontecer nada contra a sua vida. Então Satanás ele usa essas palavras para poder enganar Eva. Eva agora pensando que se comesse do fruto, acessaria algo mais alto sobre a sua existência. Satanás então alega que Deus é um tirano, autoritário, que não pensava no melhor para as criaturas. Então Eva escuta a voz da serpente e agora se alimenta do fruto. Ao pecar, Adão e Eva cria uma porta para o pecado. Então o pecado ele entra na humanidade. O nosso Deus, o nosso Criador, o Senhor de todas as nações, aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aquele que é digno de ser adorado, ele nunca quis que fosse assim, porque o pecado ele nos separa de Deus. Isaías 59, versículo 1. E nós, estando afastados de Deus, ficamos sem nossa fonte de saúde e de alegria. Então nós ficamos desconectados da fonte de saúde e de alegria. E vivemos num mundo de rebelião, mundo de doença, mundo de enfermidade, um mundo de pandemia, um mundo de dor, um mundo de guerra, um mundo de rebelião contra Deus. Cristo ele veio comprar a demanda da lei transgredida pelo homem, para nos restaurar de volta à imagem e semelhança de Deus. Lucas capítulo 19 e versículo 10 fala sobre isso. Jesus em sua vida e morte revelou que Deus se importa conosco. Cada milagre que Jesus fazia demonstrava o amor de Deus pela humanidade. Ao morrer na cruz, a Jesus se entregar na cruz, desmentiu Satanás para todo sempre. Jesus preferiu assumir a culpa, passar vergonha, sofrer a dor e condenação do pecado sobre si, do que perder a mim e a você. Então tudo que Deus criou foi perfeito, tudo que Deus criou foi bom. O mundo que Deus sonhou para nós era um mundo perfeito. Deus criou um mundo perfeito para mim e para você. Mas o inimigo, todos os dias, batalha. Jesus revelou que Deus não estava por trás de doenças, sofrimentos, enfermidade, pois Ele é um Deus de vida plena. Na batalha do bem e do mal, o inimigo de Deus, todos os dias, batalha contra Deus. Na batalha do bem e do mal, o inimigo de Deus, ao se rebelar, desafiou Deus para uma longa batalha pelo controle do planeta, trazendo doenças, dor emocional, enfermidade. E o inimigo engana milhões, dizendo que Deus não se preocupa com seu povo. Mas Deus, Ele se preocupa tanto com cada um de nós, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nosso Deus revela o seu amor e cuidado em Mateus 28 e 19. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus em Cristo te abençoe.